Queridos irmãos e irmãs, esta liturgia de hoje, estes textos que nós acabamos de escutar, continuam nos apontando a realidade de Cristo Jesus, que diante daqueles que o escutam, que o ouvem, os judeus, os fariseus, os mestres da lei, continua arrancando do coração desses homens mais ódio, mais inveja, mais rancores, por não compreenderem a verdade daquilo que Cristo está anunciando. Nós vemos hoje Jesus dizendo: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ao passo que aqueles homens se escandalizam. Como ele diz isso? Se Abraão morreu, se os profetas morreram, se aqueles que Deus enviou morreram, como ele diz que se alguém guardar a palavra, jamais verá a morte. Agora temos certeza de que ele está com um demônio que não age por Deus. Nós vemos eles incompreensíveis diante daquilo que Jesus diz, e cada vez mais se sentem enganados por Jesus, quando na verdade eles mesmos que estão se auto-enganando em não compreender as afirmações que vêm do coração de Cristo. Eu conheço o Pai, aquele que me glorifica, aquele que me mostra todas as coisas, aquele que me guiou a este mundo, aponta todas estas realidades. Eu conheço Abraão, porque antes que Abraão existisse, eu sou o Verbo que estava com o Pai, o Verbo que era Deus, que depois se encarnou. O início do Evangelho de São João, capítulo 1, os primeiros versículos. No início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo depois se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus que estava presente naquele momento em que, como nós escutamos na primeira leitura de hoje, Deus faz a sua aliança eterna com Abraão e sua descendência. Aliança que Deus faz e aguarda eternamente no seu coração. Aliança que Deus faz com o seu povo, uma aliança de amor, que nos mostra o cuidado eterno de Deus para com cada um de nós. Deus estava presente com o Verbo, junto do Pai e o Espírito Santo, ao fazer aquela aliança. Por isso, antes que Abraão existisse, eu sou. E isso, aquelas pessoas, aqueles judeus, fariseus, mestres da lei, não compreendem. Ficam presos à realidade humana de nosso Senhor Jesus Cristo, esquecem de enxergar a divindade de Deus. Esquecem de enxergar que vai além daquilo que visivelmente contemplamos. A nossa natureza humana, que às vezes muito fraca e muito falha, não conseguem perceber as coisas que são além das coisas que são meramente materiais. Nós nos prendemos muito às coisas físicas, passageiras, que não são eternas, que perecem. Nós precisamos no nosso coração, meus irmãos, minhas irmãs, nos apegar àquilo que é eterno, aquilo que é imperecível, aquilo que ninguém nos tira, o amor, a aliança de Deus. O salmista de hoje nos recorda: o Senhor se lembra sempre da aliança. Deus não se esquece, nós é que nos esquecemos desta aliança, nós é que nos perdemos pelo caminho, nós é que deixamos Deus para trás, nós que nos fechamos à graça de Deus, fechamos o nosso coração, começamos a duvidar, a questionar, porque nós somos fracos, falhos, e nos apegamos às realidades físicas e materiais, enquanto deveríamos nos apegar às realidades imateriais e eternas. Porque a aliança é eterna, não passa jamais. Cristo é eterno, não passa jamais. A realidade humana passou, mas a realidade divina permanece eternamente em nossos corações. Ele se deixa como alimento e se faz presente em nossa vida todos os dias. Porque Ele é um Deus do amor, da aliança. E quem guarda as suas palavras jamais perecerá.
quando Jesus diz isso. Quem guarda a minha palavra jamais verá a morte. Justamente esta realidade. Jamais perderá a vida eterna. Jamais morrerá para Deus. Para esse mundo todos nós morreremos, isso é fato e concreto. Mas para a vida eterna não. Aqueles que perseverarem, que compreenderem e viverem a palavra de Deus, esses não morrerão eternamente. Mas se nos fecharmos também para as realidades divinas da graça de Deus, da sua palavra, dos seus ensinamentos, também para a vida eterna, nós morreremos, porque nós estamos nos autocondenando ao inferno, à perdição eterna. E é isso que nós precisamos temer em nossa vida. Esquecer a aliança, esquecer os ensinamentos, esquecer o amor de Deus por cada um de nós. Aqueles homens automaticamente taxaram Jesus como um charlatão. Pegaram pedras para apedrejar diante de tudo aquilo que ele dizia, porque não conseguiam enxergar além do físico e do material. É impossível o que ele está dizendo. É impossível tais realidades. Mas se esqueceram totalmente da Sagrada Escritura, do que os profetas diziam no Antigo Testamento, o Filho de Deus que viria, que se encarnaria, que assumiria a condição humana para resgatar a humanidade. E não conseguem entender tais passagens. Um Deus que se encarna, que se faz homem e resgata. Se fecham apenas aquilo que conseguem enxergar. Não sejamos nós também, meus irmãos, minhas irmãs, tão arrogantes na nossa vida, ao ponto de não conseguirmos compreender aquilo que é preciso para aumentar a nossa fé, para não desfazer jamais a aliança com Deus, de perseverar nesse compromisso, entendendo que Deus infinitamente permanece unido a nós. Nós é que fugimos, nós é que nos fechamos à graça, nós é que perdemos a esperança. Cultivemos no nosso coração esses dias que antecedem esta semana maior a graça de não duvidarmos jamais daquilo que Deus realizou e realizará em nossas vidas, de não duvidarmos jamais daquelas coisas que nós não enxergamos, que às vezes não sentimos, mas que acontece a graça de Deus, a sua aliança, de percebermos pela cruz de Cristo quão grande é Deus, a sua humanidade, a sua divindade, que permanecem firmes até o último instante, até o último suspiro, até a última gota de sangue por cada um de nós. Esta é a maior prova de todas da aliança inseparável de Deus para com o homem. A aliança eterna que nós precisamos sustentar no nosso coração. Enxergar em Cristo Jesus, nos seus ensinamentos, na palavra revelada, no Verbo encarnado, a esperança final dos nossos corações. Depositemos em nossa vida aquilo que temos de mais precioso, o amor a Deus. O amor que sustenta-nos, que nos prende de fato diante de Deus, que não nos deixa afastar jamais, que não nos deixa perdermos pelo caminho. Às vezes, nas nossas incompreensões, nas nossas fraquezas humanas, nós somos falhos e fracos, mas Deus nos fortalece, nos fortifica e faz entender a sua ação, a sua graça no meio do seu povo, no meio de cada um de nós. Lutemos constantemente contra as nossas fraquezas espirituais para permanecer firme. A batalha é grande, é forte, é difícil, ainda mais nesta semana maior, Semana Santa. Ainda mais no tríduo pascal, paixão, morte e ressurreição. Mas são dias que nós precisamos nos fortalecer para não perecer diante da aliança, para não desacreditar, para não fraquejar na fé. Os espíritos ruins, os demônios estão à nossa volta tentando aproveitar-se desses momentos de fraqueza para nos tirar de Deus, para nos afastar. São neles que nós precisamos nos fortalecer mais, lembrando da aliança. Deus não se esquece da aliança que fez com o seu povo, porque nós haveremos de esquecer. Permaneçamos firmes. Deus nos ama, amemos a Deus. Deus
se dá por nós, nos entreguemos também a Deus. Deus morreu por nós, morremos nós também por Deus, para este mundo, para estarmos unidos a Ele, na vida eterna, todos os dias da nossa vida, em todas as nossas ações e em todos os nossos pensamentos. Todos eles nos levam para Deus. Da mesma forma que todos eles podem nos afastar e nos condenar, todos eles também nos atraem. Então busquemos no nosso coração e no nosso pensamento voltarmos-nos sempre ao nosso Deus Criador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para